Quando falamos em criminalidade ou crueldade no mundo do crime, logo pensamos nos homens. Porém, não se deixe enganar. Afinal, existem muitas mulheres perigosas nesse meio. Apesar da maioria de líderes de gangues ou de organizações criminosas serem do sexo masculino, muitas mulheres já provaram ser capazes de realizarem atos tão ou mais cruéis que os homens, sendo assim consideradas as mais temidas que existem ou já existiram no mundo. É exatamente isso que nós vamos ver aqui hoje. Eu sou o Pocky, hoje nós vamos ver mulheres mais temidas do mundo. Então já deixando seu like, clica aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quem são essas mulheres mais temidas do mundo. Nascida em uma família marcada por violência e abusos, Catherine Knight de Aberdeen, na Austrália, se tornou uma das assassinas mais sádicas na história do país. As tendências violentas de Catherine atingiram seu auge em seu relacionamento íntimo. Aos 19 anos, ela casou-se com David Kellett, um colega de trabalho alcoólatra, em uma cerimônia repleta de bizarrices. Desde a tentativa de estrangulamento de David na noite de núpcias até o incêndio de todas as suas roupas. A violência era prevalente na relação do casal. Após uma série de episódios violentos, os dois se separaram em 1984. Depois de algumas tentativas com novos relacionamentos, ela casou-se com John Price, conhecido como uma pessoa adorável por todos que o conheciam. A relação, no entanto, estava longe de ser pacífica, com discussões acaloradas e episódios de violência doméstica, incluindo uma situação que Catherine esfaqueou John no peito. Em fevereiro de 2000, depois de uma série de eventos perturbadores, John Price foi encontrado morto em sua casa. Catherine foi encontrada em coma por overdose de medicamentos e foi rapidamente ligada à morte. A cena do crime revelou um nível de barbaridade além da imaginação de qualquer detetive ou criminologista. Catherine havia não apenas matado John, mas também esfolado, decapitado e cozinhado partes de seu corpo. Com todas as evidências e provas, Catherine foi condenada à prisão perpétua sem direito a condicional, tornando-se a primeira mulher na Austrália a receber tal sentença. Assim, a história de Catherine Knight continua a causar calafrios até os dias de hoje, e é um lembrete sombrio de como um histórico marcado por abuso e violência pode moldar tragicamente o futuro de uma pessoa. Joana Barraza é uma lutadora profissional mexicana que ficou conhecida como matadora de velhinhas. Barraza nasceu no ano de 1957 em Hidalgo, no México. Ela teve uma infância difícil, com negligência e abusos de sua mãe alcoólatra. Isso porque ela sofreu um abandono aos 12 anos e acabou indo morar com seu avô, um ex-lutador que a ensinou a lutar e a defender-se. Em 2006, Barraza foi presa por suspeita de assassinato de uma mulher idosa. A polícia a identificou graças a uma testemunha que a viu deixando a cena do crime. No entanto, durante sua prisão, a polícia descobriu que ela era a principal suspeita em uma série de assassinatos de mulheres idosas na cidade do México. Ela acabou sendo presa e permanece até os dias de hoje atrás das grades. Barraza foi julgada em 2008 e condenada a 759 anos de prisão por 16 acusações de assassinato, incluindo a morte de 11 mulheres idosas no período de 1999 a 2006. Por fim, ela confessou o crime, mas alegou que havia sido vítima de abuso na infância e que tirou a vida das mulheres em um ataque de raiva. Em 19 de dezembro de 2012, o presidente da empresa Yoki, Marcos Kitano Matsunaga, foi assassinado com um tiro a queima-roupa de sua então esposa, Elise Araújo Kitano Matsunaga, durante uma fervorosa briga do casal sobre traições cometidas por Marcos. Após disparar contra o marido de cabeça quente, Elisa percebeu a morte instantânea do marido e, visando desaparecer com ele, decidiu cortá-lo em pedaços e simplesmente colocá-lo em
3 malas grandes e abandonar em um local que não deixasse suspeitas de seu envolvimento. Como havia feito o curso técnico em enfermagem, isso a ajudou na hora de cortar. No próximo dia ao assassinato, Elise saiu do apartamento carregando as 3 malas rumo ao Paraná. Porém, quando já estava no caminho, ela repensou e decidiu não sair do estado, deixando o corpo em uma estrada deserta em Cotia, em São Paulo. Poucos dias depois, o corpo foi descoberto, a investigação se iniciou e, através das câmeras de segurança do prédio em que moravam, Elise passou a ser a principal suspeita e assim ela confessou seu crime. Elise foi denunciada por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Ela teve sua prisão preventiva em 2012, enquanto as investigações seguiam. Logo depois, ela permaneceu presa em uma prisão temporária. Somente em 2016, em seu julgamento, que ela foi condenada a 18 anos e 9 meses de prisão. Nos dias de hoje, ela conseguiu liberdade condicional e vive no meio da sociedade. Responsável pela morte de centenas de fascistas, em sua maior parte alemães assoviéticos. Lyudmila Pavlichenko é considerada até hoje a franco-atiradora mais bem-sucedida da história, tendo uma trajetória marcante na Segunda Guerra. Nascida na atual Ucrânia, ela esteve desde cedo envolvida em assuntos bélicos. Isso porque aos 14 anos, quando se mudou com sua família para a capital Kiev, ela entrou no clube de tiro onde se tornou cada vez mais aperfeiçoada na técnica. Lyudmila adentrou a um núcleo de treinamento a atiradoras do Exército Vermelho, onde desenvolveu habilidades de sniper. Então, com a Operação Barbarossa, Pavlichenko logo se alistou no esforço de guerra, fazendo parte da primeira lista de voluntários. Com um rifle de longo alcance, Pavlichenko foi enviada para a cidade de fronteira, Belyayevka, onde ela começou a contar mortes. Com um saldo de 309 mortes, alvos importantes e estratégicos, incluindo mais de 100 oficiais da Alemanha, foi declarado que seus anos de batalha estavam encerrados. Ela optou por retornar à Rússia e nunca mais entrou em campo de guerra, passando a treinar snipers para o efetivo militar. Ela se tornou um ícone relevante da propaganda de guerra soviética, sendo declarada heroína nacional e recebendo a Estrela de Ouro, retratada nas mais diversas mídias. Lyudmila era aclamada por onde passava. Por uma década, ela seguiu sua carreira de historiadora na Marinha, e a partir de 1953 ela investiu em pesquisas tradicionais. Famosa e prestigiada como militar, ela participou ainda de celebrações comemorativas da guerra. No entanto, não queria viver nos holofotes. Seguiu uma vida pacata e se dividia entre bibliotecas e grupos de veteranos. Em 1974, ela faleceu por conta de um AVC. Klara Mauerova, Bárbara Skrlova e Katerina Mauerova se tornaram sinônimos de monstros após seus crimes serem descobertos. As irmãs Mauerovas foram incitadas a participar de uma seita religiosa chamada Movimento Graal, sendo manipuladas por Bárbara desde então. Em teoria, eles afirmavam que o ser humano poderia chegar aos céus fazendo bem sobre a terra, mas o horror praticado pelas mulheres passava longe disso. Katerina tinha 2 filhos, Ondrej e Jakub. Eles foram um alvo de tortura terríveis cometidas pelas 3. Colocados dentro de gaiolas, os meninos ficavam despidos o tempo todo, passavam fome, levavam choques, eram queimados com cigarros e passaram por várias sessões de afogamentos. Mesmo assim, elas ainda não estavam satisfeitas. Um dia, Klara pediu para que um dos garotos colocasse uma perna para fora das grades. Com uma faca afiada, as torturadoras começaram a cortar o membro. Depois de remover alguns pedaços, elas comeram a carne ali mesmo, na frente deles. Algo realmente tenebroso. Vizinhos desconfiados decidiram instalar câmeras no local e descobriram a tortura praticada. Dessa forma, chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram na residência das irmãs, eles flagraram tudo. As 3 foram julgadas e condenadas a cerca de 10 anos de prisão pelo crime bárbaro. Já as vítimas passaram a viver com os avós maternos.
Mira Hindley e Ian Brad escandalizaram o mundo após as autoridades descobrirem que eles foram responsáveis pelas mortes de várias crianças. Estima-se que esse casal tenha feito mais de 5 vítimas, sendo que 4 delas foram abusadas e o corpo nunca foi encontrado. Mira Hindley teve uma juventude aparentemente normal e sempre demonstrou ser uma menina tranquila. Já Ian Brad, desde muito cedo demonstrava ser um menino rebelde, até que aos 15 anos ele passou a se isolar das pessoas e buscar refúgio em biografias de Adolf Hitler. O casal de serial killers se conheceu em 1961 em Manchester. Em seu diário, Hindley revelou que a paixão foi imediata e que para conquistar Brad, ela descoloriu o cabelo de loiro para atingir a perfeição ariana que o namorado estimava. Com o passar do tempo, a relação foi ficando cada vez mais conturbada até que Brad descobriu que eles deveriam cometer um crime, no caso, tirar a vida de uma pessoa. Em 1963, o casal fez a sua primeira vítima, chamada Pauline Red, de 16 anos. Hindley ofereceu uma carona à garota e a levou para o pântano de Saddleworth, onde Brad a violentou e posteriormente tirou sua vida. Os anos se passaram e eles foram fazendo vítimas da mesma faixa etária, sempre da mesma forma, onde Hindley convidava ou forçava o jovem para dentro do veículo e o levava até o pântano para seu marido. Em 1965, a dupla tirou a vida de sua última vítima, chamado Edward Evans, que havia seduzido em um bar. Na ocasião, David Smith, cunhado de Mira, apareceu de surpresa e no dia seguinte denunciou o crime às autoridades. Segundo os escritos encontrados no diário de Hindley, a serial killer adorava esses crimes. Em um depoimento, ela disse ainda que a motivação do casal era o desejo de cometer o crime perfeito. O casal foi condenado à prisão perpétua por tirar a vida de todas essas vítimas. Susanne von Richthofen com certeza protagonizou um dos casos mais conhecidos do nosso país, aonde com a ajuda de seu namorado e do irmão dele, no caso seu cunhado, ela planejou e calculou friamente tirar a vida de seus próprios pais na intenção de ficar com a herança e ter uma vida livre com seu namorado. Bom, como todos nós sabemos, não demorou muito para que a polícia desvendasse tudo. Afinal, Susanne não mostrava nenhum remorso com o falecimento de seus pais. Era muito pelo contrário, ela era muito fria e isso deixou os investigadores da polícia muito desconfiados. Depois de pressionarem, intimidarem e colocarem todos os envolvidos contra a parede, eles confessaram o crime e foram presos. Susanne e os irmãos Cravinhos queriam simular um assalto seguido de morte na casa e por isso bagunçaram todos os objetos e armários do quarto dos pais. Porém, com muita inexperiência, eles fizeram isso de uma maneira muito estranha, deixando os peritos intrigados logo de cara. Além disso, ela e seu namorado teriam pegado um comprovante no motel onde supostamente estariam no momento do crime. Algo inimaginável, afinal, quem em sã consciência pega um comprovante de um motel? Com todas essas brechas deixadas por eles, a polícia interrogou e conseguiu a confissão. Susanne foi condenada a 39 anos de prisão, com pena reduzida ao longo dos anos. Por bom comportamento e com o aval da justiça, ela teve sua pena reduzida, o que resultou no total de 20 anos de prisão ao todo, recebendo sua liberdade no início de 2023, aos 39 anos de idade. Na época do nazismo, sabemos que todos os capangas de Hitler se tornaram sinônimos de extrema maldade. Entre todas as figuras selvagens que emergiam da Alemanha nazista, uma das mais bestiais é a de Irma Gracie, que cometeu crimes brutais, até mesmo entre seus compatriotas nazistas. Irma Gracie foi uma dos 5 filhos de um leiteiro filiado ao Partido dos Trabalhadores Alemães Nacional-Socialistas. Aos 13 anos, viu sua mãe tirar sua própria vida ao descobrir a traição do marido, no caso, o pai de Irma. Além da perda de sua progenitora, Helene, uma de suas irmãs relatou que a jovem foi muito maltratada na escola e não teve coragem de se defender. Incapaz de resistir aos tormentos educacionais, ela abandonou o ensino quando tinha 15 anos. Assim como muitos jovens, aos 18 anos ela foi consumida pelo discurso de Hitler e acabou se voluntariando para treinamento no campo de Ravensbrück. O novo emprego gerou uma revolta por parte de seu pai, que a expulsou de casa.
casa. Um ano depois, ela foi transferida para Auschwitz, o maior campo de extermínio. Nazista leal, dedicada e obediente, rapidamente ascendeu ao posto de supervisora sênior. Com tanta autoridade, Irma Gracie poderia desencadear sua enorme crueldade sobre seus prisioneiros. Relatos descrevem que Gracie teve diversos casos com outros nazistas. Quando chegava a hora de selecionar mulheres para a câmara de gás, ela tinha predileção pelas mais belas prisioneiras devido ao seu intenso ciúmes e despeito. Além disso, ela também tinha o gosto doentio por golpear mulheres em seus seios e forçava garotas judias a serem suas vigias, enquanto ela simplesmente se relacionava com outros reclusos. Como se não bastasse, ela ainda atiçava cachorros com chutes e chicoteadas para que eles se tornassem agressivos e atacassem os prisioneiros. Alguns relatos disponíveis na Biblioteca Virtual Judaica revelam que Gracie tinha abajures feitos com a pele de 3 prisioneiros mortos e por isso ganhou o apelido de A Cadela de Belsen. Na primavera de 1945, os britânicos prenderam Gracie e, juntamente com outros 45 nazistas, ela foi acusada de crimes de guerra. Apesar de se declarar inocente, o testemunho de sobreviventes a condenaram à morte. Em 13 de dezembro daquele ano, ela foi enforcada com apenas 22 anos. Suas últimas palavras diziam para que eles acabassem com aquilo rápido, no caso, tirar a sua vida. Nascida em 1943, Griselda foi considerada a pioneira do crime organizado na Colômbia e recebeu o apelido de madrinha da cocaína e do cartel de Medellín entre as décadas de 1970 e 1980. Antes de Pablo Escobar, foi ela quem criou os caminhos e as rotas de escoamento de drogas via Miami, que posteriormente foram aproveitadas por ele. Griselda ingressou no mundo do crime cedo. Aos 11 anos, ela foi responsável pelo sequestro de um garoto de um bairro nobre próximo ao seu, sendo acusada também de tê-lo tirado a sua vida ao não receber o dinheiro do resgate. Nessa época, ela já furtava carteiras, e mais tarde, para escapar de abusos do padrasto, ela fugiu de casa. Segundo relatos, ela começou a trabalhar como garota da noite, apesar de a mesma ter negado. Ela casou-se 3 vezes, sendo acusada de encomendar a morte do segundo e executar o terceiro com as próprias mãos, por isso o apelido de Viúva Negra. Em 1964, ela foi ilegalmente para os Estados Unidos com um marido e 4 filhos, usando passaportes falsos. Foi lá que ela se estabeleceu como traficante de cocaína, pois o marido, antes de morrer, a deixou em contato com o mundo do crime de Nova York. Ela tinha uma loja de roupas íntimas, que usava como disfarce para transportar drogas. Indiciada em 1975 por conspiração e tráfico de drogas, ela voltou para a Colômbia antes de ser presa, mas retornou aos Estados Unidos no início dos anos 80, quando eclodiram conflitos violentos e assassinatos com a epidemia do crime em Miami. Nesse cenário, ela se estabeleceu como um grande nome do narcotráfico, e estima-se que sua rede de distribuição de drogas chegou a faturar 80 milhões de dólares por mês. Em fevereiro de 85, ela foi presa na sua casa na Califórnia pelo DEA, o órgão americano de repressão e controle de drogas. Suspeita de matar dezenas de pessoas e estar diretamente envolvida no assassinato de outras milhares, ela foi condenada a 50 anos de prisão, ficando encarcerada por 20. Voltou deportada para a Colômbia em 2004, uma vez em que estava no seu país, ela passou a viver discretamente. Ela morreu em 2012 aos 69 anos em Medellín, quando saía de um açougue. Seu filho mais novo, Michael Corleone Blanco, foi o único que sobreviveu. Esse foi o vídeo, dê seu like, beijão, valeu, falei, tchau.